1 Reis 2. Os que acharam, digam achei. Assim está. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, sê homem. Guarda a ordenança do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os estatutos, os mandamentos, os juízos, os testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nessa noite, e nós estamos, ó Pai, clamando pelo Deus da família. Nós não queremos, ó Pai, famílias divididas, quebradas, rompidas. Nós não queremos famílias disfuncionais. E o Senhor preparou tudo, ó Pai, para que o banquete seja servido. Então, alinha a nossa vida, a nossa casa, as nossas emoções. E nos dá condição, ó Deus, de gerar legado. Eu te faço os pedidos que sempre hei de fazer. Faz o que o homem não pode fazer. Age onde o homem não pode agir. Fala conosco, meu Deus, e dar-te-emos toda a glória. A partir desse instante, onde houver um glória a Deus e um aleluia, derrama a presença do teu Espírito Santo, para que esse povo saiba que o Senhor é Deus. Se tem algum crente aqui, faz barulho. Você pode se assentar. E eu quero aproveitar, hoje que é dia dos pais, para falar um pouquinho com os homens. Mas você que é mulher também vai ouvir um pouquinho, porque você também está nesse bojo chamado família. Irmãos, quando nós chegamos no livro de 1 Reis, nós nos deparamos com a velhice. Davi agora é um homem velho e diante dele está a morte. Ele sabe que ele não tem muito tempo e ele vai chamar o seu filho, Salomão, e ele vai passar o melhor e maior conselho que um pai pode dar a um filho. As palavras de Davi para Salomão foram essas: seja homem, seja forte. Seja homem, seja forte. É interessante que Davi, ao falar seja homem e seja forte, ele fala daquilo que ele viveu. Davi foi um homem muito forte, porque teve que fugir de Saul, teve que ser forte para suportar os adversários, os inimigos, as reprovações. Teve que ser forte para suportar tudo que se levantou contra ele. E mesmo com uma meninice, 16, 15, 14 anos, ele sempre teve uma postura à frente da sua idade. E ele então chama Salomão e ele deixa conselhos para ele. E o que eu quero que você entenda é que se você está dando dinheiro, casa, se você está dando estudo, se você está dando oportunidades para o seu filho, mas se você não está dando direção, você não está dando nada. Davi poderia falar: eu estou deixando o meu patrimônio para você, o reino, os carros, os cavalos, os súditos. Mas o que ele vai te dizer é: eu não quero que você receba o resultado. Eu quero que você receba aquilo que me fez ser quem eu fui.
E o que me fez ser rei, o que me fez ser um homem valente, temido, amado, foi que eu descobri cedo que o homem vencedor, ele carrega 2 atributos. E todo homem que carrega esses 2 atributos vai ser um homem que vai deixar legado. Então a primeira fala dele é: seja homem. Você já parou para pensar que a Bíblia vai dividir em apenas 2 etapas a vida de um ser humano? Ou você é menino, ou você é adulto. A palavra adolescente não existe na Bíblia. Porque adolescente é uma pessoa que não quer mais ser criança, mas também não quer ter a responsabilidade de um adulto. É um salvo-conduta para viver a vida da maneira que bem quer. Então Paulo vai dizer: olha, eu quis falar com vocês como quem fala a homens, mas quando eu cheguei, eu encontrei apenas meninos. E meninos não conseguem produzir nada, a não ser escombros. Então, se você quer que o seu filho amanhã não te envergonhe, a primeira decisão que você tem que colocar diante do seu filho é que ele se torne uma pessoa forte. Você pode repetir isso comigo? Deus, me ajuda a ser forte e gerar uma família forte. Irmão, você já parou para pensar como que a vida é difícil? E agora Davi está entrando, está saindo, Salomão está entrando, e ele está falando: olha, você vai assumir um reino. Existe responsabilidade, pessoas que você vai cuidar. Então você vai ter que ser forte na hora das decisões. Você vai ter que ser forte para suportar críticas. Você vai ter que ser forte para enfrentar inimigos. Você vai ter que ser forte para resistir às tentações. Você vai ter que ser forte para assumir responsabilidades. Você vai ter que ser forte mesmo quando você estiver cansado. Porque toda pessoa que se destaca na vida aprendeu a ser forte. Pastor Mário, numa conversa com alguns dos seus, ele disse assim: sabe qual é o problema dos dias atuais? A facilidade. No meu tempo, um sapato era para todos os filhos. A gente passava fome, não tinha privilégios, a vida era dura, os pais chegavam com marcas nas mãos do trabalho. Hoje, seu filho com 9, 10 anos tem internet, quarto, televisão, e não anda de ônibus, só anda de Uber. E você está olhando para esse menino e você está falando: eu não quero que ele passe o que eu passei. Davi vai falar justamente o contrário para Salomão. Eu quero que você viva o que eu vivi, para que você possa dar continuidade ao que eu estou fazendo. Olha para mim aqui, pai. Você que está aqui. O ombro de um menino não aguenta peso. Somente ombros de homens suportam adversidades. Você já parou para pensar como que hoje a gente tem um problema? E qual que é o problema? Você encontra um homem, ele tem tamanho de homem, ele tem corpo de homem, ele tem barba de homem, ele tem voz de homem, mas é menino. Comportamento de menino, fala de menino, atitude de menino, responsabilidade de menino. E tem muita gente que acha isso normal. Tem muita gente que acha isso uma coisa natural. Meu irmão, não é natural a fragilidade de um homem.
O que a gente precisa entender, e a igreja não faz parte da sociedade que nós estamos inseridos, porque a sociedade de hoje, ela faz o homem viril se sentir tóxico. E ela está gerando uma geração de homens afeminados, homens que não conseguem trabalhar com as mãos, que só querem trabalhar em serviços com ar-condicionado. A gente já não vê mais mulheres falando assim: o meu homem chegou em casa e ele estava assim, totalmente arrebentado pelo dia, porque os homens de hoje ou têm tudo, ou desistem de tudo. E quando você assumiu uma família, o que Deus colocou sobre os teus ombros foi a graça de ser o espelho da força. Ô irmão, eu estou olhando para você aqui, homens dessa igreja, me escutem em nome de Jesus, e se está doendo é porque Deus está falando. Eu fico às vezes pensando, você já parou para pensar que quando uma menina está vindo e ela cai, a mãe não vira para ela e fala assim: oh, levanta, você é mulher. Você nunca vai ver isso. Porque a mulher é frágil. E eu não estou falando de fragilidade intelectual, eu estou falando da fragilidade da mulher. Mas quando um homem cai, o pai olha para ele e fala assim: levanta. Engole o choro. Aí vem os psicólogos modernos e falam: tem que chorar. Você é um alecrim. Tem que chorar. Porque fez uma feridinha. Aí você pega um marmanjo que é maior do que você, bota no colo e leva para casa. Pô, meu irmão. Quando um homem cai e machuca o joelho, e o pai está falando assim: levanta e não chora, ele está falando: a vida vai te bater muito mais forte do que isso. Ela vai te machucar muito mais do que isso. Ela vai te ferir muito mais do que isso. E quando isso acontecer, não adianta chorar. Porque o que muda não é o choro. O que muda é você levantar e continuar como se nada tivesse acontecido. Você já parou para pensar que todo homem que chegou nos lugares de CEO, nos lugares de excelência, eles tiveram que aguentar, irmão, desaforo, descrédito, hora extra. Muitos foram xingados. Eu conheço homens que no seu emprego passaram por momentos assim de luta, chegavam em casa, entravam dentro do banheiro, choravam, mas quando saíam, a esposa falava: tá tudo bem? E ele falava: tá tudo bem. Porque homem tem que ser forte. E eu estou profetizando que os nossos filhos e os homens dessa igreja são espelhos para os seus filhos. Eu quero que o seu filho olhe para você e diga assim: eu quero a sua roupa, eu quero o seu cabelo, eu quero a sua barba, eu quero o seu emprego, eu quero o seu comportamento, porque se existe alguém para ser espelho na minha vida, não tem que ser o homem de fora, tem que ser o homem de dentro. Olha que coisa interessante. Quando o esperma sai e ele vai para o canal uterino, ele vai de maneira linear. Se ele permanece linear, vai nascer uma mulher. Mas se o esperma, ao sair do canal e ir em direção ao útero, ele fizer variações, ele vai ser um homem. Desde que a gente é concebido, a vida da mulher tende a ser mais linear e o homem tem que aprender a esforçar para subir. E quando ele desce, ele tem que forçar para subir. E quando ele desce, ele tem que esforçar para subir.
Quantas vezes a gente vê homens que descem e não querem subir? E aí eu fico pensando, gente, tem idade de homem, tem corpo de homem, tem até vida, mas só que é de menino. E aí a gente volta para a Bíblia, e a Bíblia vai nos ensinar o que faz um homem ser homem. Presta atenção. Toda tribo, quando ela vai fazer o ritual de passagem, ela tem um desafio. Algumas tribos, o desafio é o homem colocar a mão dentro de um formigueiro. Se ele aguentar a dor, ele é considerado homem. Outras tribos, os homens têm que pular de lugares altos, amarrados a cipós. Outras tribos, somente depois de uma caça, esse homem é considerado homem. Nós somos de uma descendência judaico-cristã. E o ritual de menino para homem é o sacrifício. Todo cristão precisa entender que para ser homem vai ter que viver o sacrifício, porque o nosso modelo de homem foi Jesus Cristo, e Jesus Cristo morreu numa cruz por causa de mim e de você. A demonstração de Jesus é o sacrifício, e Paulo vai dizer assim: então, maridos, amem as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e dando a sua vida por ela. Então, como que eu entendo que na minha casa tem um homem pelo grau de sacrifício que ele carrega? Você tem vício na sua vida, homem? Esse vício fazia sentido enquanto você era solteiro. Você casou. Por amor à sua família, tire esse vício da sua vida. Eu nunca vou esquecer um homem contando, ele disse: olha, o meu pai era um alcoólatra. Toda vez eu encontrava o meu pai deitado, as pessoas ligavam: olha, vem buscar seu pai aqui, o seu pai está aqui todo sujo, ele está aqui, ele defecou, ele urinou. Um dia ele foi onde o pai dele estava, e ele deitou do lado do pai dele, abraçou o pai dele, se sujou com a urina do pai dele, se sujou com as fezes do pai dele, e falou assim: pai, se não é por amor a você, por amor a mim, abandona esse vício. E o pai, vendo que ele estava deixando um legado escapar por suas mãos, ele abriu mão do vício para ter mão do filho. Levanta essa mão aí, pai, levanta a mão aqui, ô irmão, em nome de Jesus, presta atenção. É a Bíblia que vai dizer que quando Jesus entrou na nossa vida, se o Filho nos libertou, nós nascemos para ser livres. Eu estou liberando uma palavra para você. Você é homem, você consegue carregar o peso do mês, da conquista, do salário, da manutenção da sua casa, de tudo aquilo que você tem que colocar. Você dá conta sim, meu irmão, de vencer isso. Sabe por quê? Porque você é homem, e homem não recua, homem não retrocede, homem é valente, homem é guerreiro, homem é conquistador. E se você é homem de Deus, meu irmão, você vai chegar aonde Deus disse que você chegaria. A gente precisa entender que quando a gente se torna homem, a gente precisa desenvolver comportamento de homem. Irmão, meu pai morreu. Meu pai morreu no dia 23 de maio. Dia 26 de maio foi meu aniversário. No primeiro ano eu não comemorei, mas no segundo ano eu já estava comemorando. Tem homens que perdem pais, perdem mães. O luto é eterno. Você encontra com ele: perdi meu pai, perdi minha mãe. Davi está falando: olha, eu vou morrer, porque esse é o destino de todos. Então não precisa transformar um momento em uma tragédia para a vida inteira. Luto tem que ter início e luto tem que ter fim. Eu chorei 1 ano pelo meu pai,
mas no outro aniversário eu comemorei, eu continuei. Sabe por quê? Porque se o meu luto continua, eu começo a matar minha família também. Eu começo a matar minha filha, eu começo a matar minha esposa. Por quê? Porque elas não vão ter um pai que se alegra, elas vão ter um pai que nunca saiu de um velório. Eu preciso ser homem para entender o que a Bíblia diz, porque quando um homem ele vai se casar, Deus fala com ele, então sai da casa da sua mãe, sai da casa do seu pai. Mas tem homem que toda sexta, todo sábado, todo domingo, toda briga, toda discussão, todo problema, toda falta financeira, vai para a casa do papai, vai para a casa da mamãe. Posso te dizer uma coisa, você que está aqui, é muito fácil a gente saber quando uma mulher, ela tem um homem do lado dela e quando ela tem um menino. Você já viu que tem mulher que quando ela está perto do marido dela, ela parece um doce de leite, ela se derrete, ela fala até assim, de maneira meio infantilizada, amor, nenê. Sabe, ela brinca, ela é divertida. Toda mulher que é assim, ela tem um homem. E toda mulher que tem um homem pode brincar, pode sorrir, pode ser criança. Mas você já viu que tem mulher que fica assim, já comprou comida? Já colocou isso? Já fez aquilo? Ó, a comida acabou. Aqui, nada dura para sempre, tá? Fulano de tal está precisando de roupa. Que dia que você vai entender? Você não entendeu nada, meu irmão. Se estão falando é porque você já está atrasado. E eu não estou falando isso, presta atenção, para ofender ninguém que está aqui. Eu estou falando porque a vida, ela é uma vida que passa rápido e os nossos filhos estão olhando para a nossa vida e tem gente que não está deixando o laço ser cortado. E quando você não corta o seu laço com a sua mãe, o seu filho vai crescer fragilizado. Por quê? Porque se você é o menininho da mamãe, o seu filho não vai ter o menininho do papai. Então, quando a gente entra para a igreja, a gente tem que aprender o que a Bíblia diz para os homens da igreja. E olha o que a Bíblia vai falar. A Bíblia vai falar que ele precisa ser corajoso. E a Bíblia vai falar que ele precisa ser homem. Sabe por quê, meu irmão, que tem tanta mulher hoje que quer ganhar dinheiro? Pergunta para as mulheres. Por que você quer ganhar dinheiro? Elas vão falar assim, é porque eu quero ser independente. É isso ou não é? Sim ou não? Não é que você quer ser independente. Sabe o que é? Você tem medo de precisar e o seu homem não ter. Você tem medo de precisar e o seu homem falar, não te dou. Você tem medo de precisar e o seu homem falar, mês que vem. Então, se eu não tenho a segurança de um homem que é provedor, eu vou lutar para que haja provisão. Posso te dizer uma coisa? Lá em casa, o cartão não é meu. O salário não é meu. Eu trabalho. Eu tenho 3 empregos. Eu sou superintendente. Eu sou pastor. Eu sou assessor parlamentar. Nunca disse para minha esposa, o que você está comprando? Com o que você está gastando? Para onde você está indo? Ao contrário, às vezes eu vou em alguns lugares com ela e falo, bem, pode levar. Porque o meu papel, irmão, o meu papel de homem é fazer com que a minha esposa entenda que ela tem homem. E toda mulher que tem a segurança de entender que não vai faltar para ela, ela tem a paz de ser mãe e de ser mulher. Levanta a mão aqui as mulheres da igreja. Eu estou profetizando que Deus vai tirar os meninos e vai colocar homens. Eu estou profetizando que você vai receber do céu
alguém que vai se importar com você ao ponto de sacrificar o tempo, de sacrificar saúde se precisar, de sacrificar tudo aquilo para que você seja uma mulher realizada nos braços dele. Eu estou profetizando que as mulheres dessa igreja não se casam com meninos, mas vão se casar com homens que vão educar seus filhos, que vão ser homens zelosos, que vão ser homens que vão deixar legado. Eu estou profetizando nessa igreja homens segundo o coração de Deus. Eu estou profetizando homens que têm coragem, que aceitam desafios e que não desistem de ser a melhor versão da sua própria história. Tem alguém aqui para dar aleluia? Olha que coisa linda. Quando você olha Davi, os atributos dele: salmista, poeta, guerreiro, rei, ungido, justo. Quando Salomão olhava para o seu pai, ele dizia: olha aqui meu pai, ó, guerreiro, adorador, justo. O que o seu filho lembra quando ele olha para você? O que o seu filho lembra quando ele olha para você? Quando o seu filho olha para você, ele enxerga um pai que tem coragem de falar assim: perdão. Eu errei, eu peço perdão. Porque só homem consegue pedir perdão. Meninos não pedem perdão, meninos não birra. Quando o seu filho olha para você, ele consegue ver alguém que reconhece as suas falhas. Porque Davi não foi perfeito, Davi adulterou. E todos os nossos filhos sabem que nós não somos perfeitos. Agora, o que os nossos filhos querem é olhar para a gente entendendo que a gente está deixando os erros para viver os acertos. O que a gente precisa entender é que quando os filhos olham para nós, eles precisam ver aquilo que eles querem e aquilo que eles precisam para o seu futuro. Presta atenção, pai, você que está aqui, olha para mim aqui, pai. Você que está aqui, senta com ele na igreja. De vez em quando chega cansado na sua casa, mas ao invés de ir para o seu quarto, vai conversar como foi o dia dele. Entenda que você está construindo uma história e o seu filho vai viver a sua história a partir daquilo que ele aprendeu com você. Os seus pontos de fragilidade poderão ser as fragilidades do seu filho. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu estava até contando para a pastora Paula, eu fui dormir com a Helena sexta-feira, e aí a gente conversando, ela falou assim: papai, quantos céus que tem? E onde que Deus está? Eu falei: filha, tem 3 céus. Tem esse, depois tem aquele onde ficam as estrelinhas, e depois é o céu de Deus. Aí ela falou assim: e quando a gente morrer, como que ele vai buscar a gente? Aí eu falei: filha, Deus é grande. Você sabia que ele consegue colocar o mar na palma da sua mão? Aí ela falou assim: sério? É. E ele chama as estrelas pelo nome. Aí ela falou assim: eu não consigo guardar nem o nome das minhas 4 amiguinhas. Eu falei: é. Agora, se ele coloca o mar na palma da sua mão, imagina o tamanho do olho dele. Então, quando for a sua hora, ele vai esticar a mão e ele vai puxar você. Parece bobagem? Eu estou ensinando o tamanho de Deus para ela. Quantas vezes a gente dorme e fala de tudo? Fala de política, fala do desgaste emocional, fala de problemas financeiros, mas não fala de Deus. Davi, quando foi morrer, falou: não perde as escrituras da sua vida, medita nela, guarda os estatutos, vive o que ela está dizendo para você viver, porque se você viver aquilo que ela disse que é para você viver, você vai ser próspero em tudo que você fizer. Eu vou repetir isso. Eu estou falando aqui com pais que vão pagar o preço do sacrifício, mas também vão ver o resultado do sacrifício, porque se o sacrifício é educar, o resultado é um cidadão de bem. Se o sacrifício é estudar, o resultado é passar num concurso. Se o sacrifício é vir para a igreja, o resultado é uma família segundo o coração de Deus. Se o marido, se a esposa sacrificam para ter uma vida boa, o resultado é um casamento que não acaba,
e eu estou liberando essa palavra para essa igreja, meu irmão. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Tem alguém aqui que vai avançar? Diga aleluia! Eu não tive o pai que eu queria, mas eu posso ser o pai que os meus filhos precisam. Eu não preciso ser uma cópia dos erros do meu pai. O meu pai errou muito porque ele não achava que estudar era importante. O meu pai errou muito porque ele achava que homem era aquele que pegava muitas mulheres, e tudo aquilo que ele me ensinou, eu vivi. Foi meu pai que me ensinou a ser mulherengo. Foi meu pai que me ensinou a não entender o valor do estudo. E eu me tornei uma cópia do meu pai. Até o dia que eu entrei na igreja e alguém me ensinou uma oração dizendo: Pai Nosso. Porque o pai não é meu, não é seu, o pai é nosso. E esse pai, todos os dias me ensina a ser um homem melhor. Já disse isso aqui algumas vezes, não tenho vergonha. Quando eu casei com a pastora Paula, acabava o culto, eu falava com ela: estou indo. Entrava no carro e ia embora. Muitas vezes ela ficava. Quando eu casei, eu tratava a pastora Paula de qualquer jeito. E eu achava que isso era ser homem. Sabe o que eu estou descobrindo? Ser homem é quando eu espero ela abrir a porta do carro e falo: pode entrar. Quando eu era recém-casado, eu gritava com ela. Hoje, eu falo no ouvido. Porque eu descobri que quando a gente grita, é porque a gente já perdeu a autoridade. Eu sou autoridade na minha casa. Mas a pastora Paula não compete comigo. Ela me ajuda. E se você sabe o seu papel de homem, você vai deixar a sua esposa ocupar o papel de mulher. E naturalmente, os filhos ocuparão o seu espaço. Quero te convidar a ficar de pé. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: dói, mas cura. Eu quero chamar todos os homens aqui à frente, porque eu quero orar por vocês. Não é fácil ser homem. Não é fácil liderar uma casa. Não é fácil ter que ser o arrimo. Não é fácil educar filhos. Nós não temos nenhum livro. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode fechar seus olhos, homem? Deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, estão aqui os teus filhos. Muitos com feridas, muitos com dores. Pai, muitos fortes, mas totalmente feridos, frustrados com a vida, infelizes no trabalho, infelizes no resultado. Mas eu te peço, Pai, cura. Davi foi um homem de muitos erros, mas ainda assim o Senhor o enxergava como homem segundo o teu coração. E eu tenho certeza que o Senhor ama todos os homens dessa igreja. E eu tenho certeza que todos os homens dessa igreja estão nesse lugar porque querem melhorar, porque querem progredir, porque querem avançar. E eu te peço, Pai, nessa noite, começando por mim, se estendendo a eles, nos faz homens, Pai. Homens que trabalham, homens que jejuam, homens que estudam, homens que são sensatos, homens que são apaziguadores. Te peço, ó Pai, que os homens dessa casa não negligenciem a educação. Quando a conversa
não resolve. Chegou a hora de se mostrar homem. Que o Senhor te abençoe. Que você nunca faça nada debaixo de ira, mas que você sempre faça algo debaixo da prudência. Que a sua vida seja uma vida que vai deixar legados. Que as pessoas que estão na sua casa se sintam protegidas. Que a sua esposa possa regozijar no teu ombro. Que a sua esposa possa descansar, sabendo que ela tem alguém que realmente se importa com a casa, com os filhos e com a geração que está nascendo. Eu peço agora, Pai, se algum homem aqui foi ferido por seu pai, que haja liberação de perdão. Se algum homem aqui aprendeu errado com seu pai, que haja, Pai, uma ressignificação a partir do Evangelho. Mas que todos os homens dessa igreja digam sempre não ao divórcio, digam sempre não ao adultério, digam sempre não à corrupção, digam sempre não ao engano, e que o seu sacrifício seja coroado por uma descendência que vai dar continuidade à sua história. Como eu sempre declaro, somente pais bons deixarão filhos melhores. Eu profetizo a graça de Deus sobre a sua vida. Eu gostaria que as mulheres estendessem as mãos para todos os homens aqui. E que as mulheres te ajudem. E que as mulheres tragam auxílio. E que as mulheres edifiquem os lares. E que as mulheres sejam o ombro amigo. E que as mulheres sejam o cuidado de Deus na vida de vocês. E que essa parceria seja contínua. Que o companheirismo seja contínuo. Que as brigas se afastem. Que a comunhão se aproxime. E que a partir de hoje, vocês possam viver um novo tempo, em que os seus filhos e a sua casa reconhecem que existe um homem e que esse homem é forte. As mulheres da igreja digam assim: eu declaro sobre a minha vida e sobre a vida da minha casa a unção de Deus, e eu profetizo sobre o meu marido que ele é forte, que ele é corajoso e que ele é meu homem. Se tem uma mulher aqui, um homem para dar glória a Deus, solta um aleluia aí. Se você é pai, levanta a mão. Eu quero dar um presente para você. É claro que o presente que você quer ganhar, quem vai te dar hoje é a sua esposa. E como é dia, os pais com as mãos levantadas. Cleiton, você é só mais ou menos ainda, né? Já está aí. Pega esse presente. As mulheres digam amém. Irmã, Deus falou comigo e eu vou falar com você. O seu marido, deixa eu ver aqui, peraí, ele quer casa? Não. Ele quer carro? Não. Viagem? Não. Ó, Deus está falando. Vai colocar a criança para dormir mais cedo, Jesus? Aham. Tomar um banho? Amém. Deus falou que vocês já entenderam. Amém? Os homens podem voltar para o seu lugar. Deus abençoe muito vocês. Deus abençoe muito vocês. Deus proteja vocês. Deus exalte vocês. Amém? O diaconato pode se posicionar.